criar aqui um processo novo, né? Que iniciar processo. Quando a gente inicia um processo, a tela que aparece é essa aqui, certo? Escolha o tipo de processo. Dentro do SEI, você vai ter uma série, um monte de processos, um monte de tipos de processos que já estão cadastrados, né? Todo processo ele precisa ser criado como um tipo específico, tá? Nós criamos para o PGD um processo de PGD, nós podemos encontrar ele descendo aqui, lá no final é no P, pessoal, tal, ou, para ser mais fácil, digitar aqui PGD, já aparece, PGD, Programa de Gestão de Desempenho, certo? Então, cliquei, processo, já abriu a tela para eu especificar o processo do PGD, certo? Nós temos aqui algumas informações. Enfim, eu não vou detalhar o SEI, tá bom? Eu vou falar do PGD, do processo do PGD especificamente. Então, algumas questões do SEI aí, que porventura alguém tiver dúvida, eu acho que a gente precisa depois, até como o pessoal de Tocantinópolis aí está sugerindo, né, que seja feito aí um momento de prática, de orientação com os servidores, como é que se usa o SEI, se possível também uma videoaula, enfim, que se registre isso em vídeo para a gente, ou manual, para a gente poder todo mundo participar, né? Mas só destacando que a ENAP tem capacitação de SEI, né, especificamente. Então, aqui na especificação, a gente pode, como a gente está realizando nossa primeira etapa aqui do PGD, a gente pode até digitar isso, PGD, etapa 1, por exemplo. Certo? Porque isso não vai ficar registrado no processo, quando a gente passar o mouse no processo, ele vai estar identificando o nosso processo. Classificação por assuntos, o processo ele já vem com algumas classificações, né? A gente pôs essas duas aqui, foram as que mais se aproximavam do nosso entendimento dos propósitos do processo do PGD. E aqui as unidades interessadas nesse processo. Como é o PGD, a gente tem unidades específicas interessadas. E aí, considerando esse processo inicial, nós estamos nos adaptando, vamos colocar como interessados a ProPessoas, certo? É quem vai gerenciar o PGD, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, e aí sempre se atentem, que parece, na hora que você põe aqui, que você digita na busca, vai aparecer ProPessoas em várias outras instâncias, tá? Que são todas as coordenações, divisões, por onde passa ProPessoas. Mas aí a gente vai olhar aqui, ó, Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, ProPessoas, que é a ProPessoas especificamente. Tá? Então, cliquei, apareceu aqui. Basicamente, interessado seria a ProPessoas, mas aí, como nós estamos acompanhando, seria interessante também pôr como interessado a coordenação que a Andréa se referiu, que vai gerenciar futuramente o PGD, tá? Uma coordenação que ela está existindo aqui no SEI, mas ela não existe ainda formalmente, não há portaria designando ninguém para ela, mas ela existe aqui, que é a Coord GDP, tá? É a Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, da ProPessoas. Então, 2 unidades. Vou colocar também a unidade a qual eu estou subordinado, né? Eu estou aqui pela unidade da CEUC, Coordenação de Secretaria Unificada de Cursos, que está vinculada ao CCI. Então, o CCI também precisa ter acesso a esse documento, esse processo, né, que é para poder acompanhar a realização do PGD. Então, vou pôr aqui CCI, Centro de Ciências Integradas, e aí cada um, aí, dentro das suas unidades, seus centros, vai vincular os interessados das suas unidades. Tá? Isso aqui é uma questão do SEI, né? Então, não é nem só do PGD necessariamente, mas sendo o PGD, a gente vai marcar essas unidades aqui, tudo bem?
E aí só, né? Álvaro, Oi. eu vou sair agora porque eu tenho uma outra reunião, tá? Só justificando. Não, perfeito. Obrigado, André. Boa oficina, galera. Obrigado. Então é isso. A gente criou. O nível de acesso ao documento tem que ser público mesmo. Mais um setor aqui interessado que eu preciso colocar. A STI, tá? Superintendência de Tecnologia da Informação, que é quem está nos orientando dentro do sistema, resolvendo algum problema. Então, é sempre bom a gente marcar aqui também a STI para ela poder acompanhar esse processo, tá? Então, são algumas unidadezinhas, né? Alguns interessados que a gente tem que lembrar sempre de marcar para essas unidades poderem encontrar esse processo quando elas pesquisarem, tá bom? Porque senão isso vai... Eu acredito que o SEI, ele prejudica... você não consegue encontrar o processo se você não for interessado. Enfim, acho que deve ter alguma coisa nesse sentido. Não sei dizer exatamente. Então, processo público, certo? Criamos aqui e precisamos só salvar. Salvei. Está criado aqui. Processo 23.868, 23/2023/14, né? Está aqui, ó, põe o mouse em cima dele, não sei se vocês estão conseguindo ver, aparece PGD, Programa de Gestão de Desempenho, certo? Então, ele fica identificado. Se eu voltar aqui na página inicial da CEUC, né, no controle de processo, está aqui gerado PGD etapa 1. Tá vendo? Então, ele fica marcado, a gente consegue saber que processo é esse. E quem vai gerenciar, quem vai acompanhar na própria pessoa, consegue acompanhar sem grandes problemas. Pessoal, tudo bem até aqui? Criamos o processo do PGD. Alguém? Sim, tranquilo. A Aline está falando que no dela não aparece PGD quando manda criar processos. Por que Isso, não? o Mariano disse a mesma coisa. Quando abre aqui no SEI, a gente vai criar o processo, a possibilidade de criar um processo do PGD não aparece. Então, vamos resolver aqui ao vivo. Só um segundinho, que eu acho que eu sei o que é. Quando a gente cria... Quando a gente cria o processo, a gente vincula interessados. E eu acho que eu não... Acabei não atualizando aqui. Processo do PGD. Deixa eu fazer aqui rapidinho. Realmente não está aqui. CCA, CS... Impressão, CES, KS, device. Uma coisinha que passou. Deixa eu ver aqui. Está todo mundo aqui, né? STI, CCA, CCS. Aí o CCA é a FEP, né? Na minha aí, Alvo, tem que colocar Cordade. Foi a única que você não colocou, na verdade. Cordade. Cordade CCS, certo? Certo. Tá, então deixa eu salvar aqui. Dá uma atualizada e ver se aparece já. Então beleza, era isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, pessoal, está aqui, né, na área de trabalho, criei o processo, o pessoal vai criando, isso que não é um procedimento muito complicado. Na hora que eu abro ele, está aqui as opções, né, o menu do SEI, do dentro do processo aberto na unidade CEUC. Então, vamos agora nos divertir, né, vamos incluir os documentos do PGD. Na hora que eu clico naquele link, deixa eu voltar aqui, esse linkzinho aqui, o primeiro link amarelo, uma folhinha aqui, tá? Incluir documentos, eu clico. Já vai aparecer aqui uma lista dos últimos documentos que a gente acessou, né? Mas para quem não aparece nada, basta clicar nesse mais aqui, verdinho aqui no canto, que aparece a lista de todos os documentos, todos os tipos de documento.
E para a gente nos encontrar rapidamente, é só digitar aqui. Se quiser digitar PGD, eu acabei tomando cuidado de todos os documentos do PGD eu identificar com o PGD, então se digita PGD já vai aparecer tudo que está relacionado, tá? Tanto as avaliações, os fluxos, enfim, já estarão aqui. O primeiro documento que a gente inclui num processo de PGD é esse aqui, o plano de entregas da unidade de execução. Lembra que eu falei que é o plano que vai subordinar todas as outras instâncias? Então, é esse documento aqui que tem que ser o primeiro a ser criado. E a chefia vai criar, e aí junto com a equipe vai elaborar, montando lá suas entregas. Então, cliquei, tá aqui, plano de entregas da unidade de execução do PGD. É um formulário, tá, pessoal? Então, vocês vão ver aqui, ó, é um formulário que está cheio de campos e espaços para serem preenchidos, não é muito longo. E aí eu acho que, não tenho certeza, deixa eu ver aqui. Pois é, mais uma falhazinha aqui, nossa, a gente acabou não incluindo ainda o CCSH e o CCA. CCA não é CCS, a gente não incluiu aqui. Bom, enfim, pessoal, vamos... Isso a gente consegue fazer sem grandes problemas até agora mesmo, entendeu? Mas antes do pessoal do CCA e do CCS começar a identificar a unidade deles aqui, eu vou fazer isso daqui a pouco quando a gente for para a prática, tá? Mas, por enquanto, só para a gente não parar, aqui o plano de entregas a gente escolhe, então, qual é a nossa unidade. Então, vamos procurar aqui, CCI, CORD, CEUC, certo? Vou pôr aqui o nome da chefia, caso eu. Matrícula. Os campos, eles são configurados para não caber mais do que o necessário, tá? Então, eu posso tentar digitar mais números aqui, não aparece, é só a quantidade de números que compõem a nossa matrícula. Eu vou marcar aqui, nesse item 2, modalidade do PGD autorizado pela unidade. Então, para esse início do PGD, a gente está orientando que as unidades façam somente o PGD presencial, tá? Basicamente, a gente não vai mais bater o ponto, tá? Não tem mais o ponto eletrônico, mas você precisa estar presencialmente, diariamente, dentro enfim, toda a rotina de trabalho que a gente faz normalmente, tá? Posteriormente, quando for evoluindo o nosso entendimento acerca do PGD, aí as unidades ficam livres, ficam à vontade para marcar o que quiser. Pode marcar os 3, pode marcar 2, pode marcar só 1, tá bom? Dependendo da característica de cada unidade, das entregas, e a gente vai marcar aqui, tá? Mas nesse primeiro momento, a gente orienta que fique marcado somente o trabalho presencial. No item 3, a quantidade de vagas por modalidade do PGD na unidade. Então, se o meu setor tem uma pessoa que vai participar, a gente vai colocar uma vaga, tá? Se tiver mais pessoas que forem participar do trabalho presencial, se há 5 pessoas, eu ponho 5. Se eu for distribuir isso aqui, não. Só quero que 2 pessoas façam presencial, duas teletrabalho parcial e uma teletrabalho integral. Então, eu distribuo isso aqui, tá bom? Aí fica a critério de cada chefia, de cada unidade, distribuir essas informações nesses campos. E aí eu queria destacar também para vocês que sempre que no formulário aparecer esses nomes em negrito, né, que os rótulos estiverem em negrito, é uma indicação de que o campo ele é obrigatório. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma vaga. Aqui eu preciso colocar 0 vaga e 0 vaga. Se eu não pôr dessa forma, o formulário não vai fechar, tá? Não será autorizado fechar ele. Nesse item 4, nós precisamos definir, então, qual é
conhecimento técnico mínimo exigido para o PGD, então trabalho presencial. Eu posso colocar aqui, então, conhecimento do CUFNT, por exemplo. Entendeu? Então, eu estou exigindo que para o servidor entrar no PGD, ele tenha o conhecimento do CEI. Se não tiver conhecimento, não entra no PGD. E aí eu posso cobrar que os servidores da minha equipe, né, realizem um curso, a capacitação do CEI para poder, antes de iniciar a sua participação. E aí, como é negrito, nós precisamos sempre pôr alguma coisa. Para a gente não deixar em branco, tá? Os campos do formulário. No item 5, então, os recursos tecnológicos, ergonômicos e estruturais necessários para a execução das atividades. Posso pôr aqui uma descrição do que é necessário para realizar o trabalho em PGD. Então, posso pôr computador, internet, as coisas mais básicas aqui possível. Computador, internet. Cadeira, não sei como é que a gente chama essas cadeiras. Vamos deixar só esses dois aqui mesmo por enquanto, para a gente não se deter muito. Tá? Isso aqui para o teletrabalho parcial, certo? Como a gente não vai fazer, a gente pode pôr nenhum. Mais para frente a gente vai detalhar melhor e conversar, especialmente o que a normativa fala sobre esses recursos, a obrigação desses recursos pelo teletrabalho, tá certo? E aí o item 6 é o cronograma de execução do PGD. A normativa e a nossa portaria orienta que o PGD ele seja feito a partir dos planos de entregas das unidades, que ele tenha no máximo 12 meses de duração. Tá? Cada plano de entregas tenha no máximo 12 meses. E aí você pode estar sempre renovando, fazendo outros e outros. No nosso caso aqui, como a gente está começando, tentando implantar o PGD, então vamos colocar 1 mês de duração, que é o tempo que a gente vai utilizar nesse primeiro momento, e depois a gente cria um outro plano, e pode estender um pouco esse prazo. Tá? Lembrando que isso aqui é o plano de entregas da unidade. Então, vou pôr aqui 1º/11/2023 até 31, né? Novembro a 30. Até o dia 30/11/2023. Tá? Esse campo também está configurado como data, então basta você colocar os números e as barrinhas vão aparecendo automaticamente, certo? Então pronto, fiz isso, o meu plano de entrega está, a primeira parte dele está pronta, né? Acho que alguém deve estar perguntando aí, tá, mas cadê aquele fluxo de atividades de entrega, de fluxo de trabalho, demandante, né? A gente colocou aquela parte como um anexo ao plano de entregas, tá? Esse aqui é um plano com as informações gerais, e eu vou salvar ele. Está salvo aqui, já tem uma numeração específica, plano de entregas 129, está aqui todas as informações, está gerado meu documento, tá? Se ele já tiver tudo ok, a gente depois vai assinar, mas deixa ele assim por enquanto. E eu queria ouvir vocês, se tem alguma dúvida quanto ao preenchimento do plano de entregas da unidade, até agora. Mariana, essa primeira parte, ela é preenchida pela chefia da unidade. O plano de entregas é elaborado pela chefia, porque ela é responsável pelo plano de entregas, mas a gente sempre orienta que o trabalho seja colaborativo, certo? Que a equipe toda ela acompanhe e participe desse momento. Então, tudo bem por enquanto, né? Então, Álvaro, vai ser construído um único processo, com tudo já dentro desse processo, esse plano, junto com as demandas que vão ser entregues, junto com o relatório, né?
É todo mundo indo dentro desse processo, né? Isso. A gente cria um plano, um processo para cada plano de entregas. A gente está pensando dessa forma. Porque aí cada processo gera um plano de entregas, e aí os planos de entrega vão subsidiar a elaboração de vários planos de trabalho. Então, a gente já projeta que esse processo ele vai ser gigantesco, porque vai ter vários planos. E se for um plano de entregas com duração de 1 ano, por exemplo, então, durante 1 ano, você vai ter aí inúmeros planos de trabalho, né? Até porque o plano de entregas tem duração de até 1 ano, mas os planos de trabalho têm duração limitada de 3 meses. Tá? E o ideal, na verdade, é que seja, a cada mês se elabora um novo plano, porque a avaliação do plano também ela é mensal. E aí, como a gente está usando o SEI, há uma limitação operacional que nos condiciona a orientar dessa forma, né? Os planos de trabalho precisam ser de duração mensal. E aí você imagina isso, se for um servidor, você vai ter 12 planos de trabalho aqui, né? E cada plano de trabalho você precisa também considerar a existência de um termo de compromisso, tá? E pareceres, enfim, a gente vai conversar sobre o que precisa ter mais aqui dentro. Tá? E aí, se a equipe for de duas pessoas, já multiplica isso por 2 e por aí vai. Então, vai ficar um processo muito grande. Então, a gente orienta que cada plano de entregas gere um processo. Então, esse plano de entrega aqui está vinculado a esse processo. Quando acabar esse plano, a gente abre um outro processo com outro plano. Certo? A gente entende que assim fica bom. Se mais à frente a gente achar que não, né, a gente muda, mas a princípio seria isso. Então, beleza, está aqui meu plano de entregas, e aí antes de eu encaminhar ele para a avaliação da própria pessoa, né, e da chefia superior, eu preciso incluir um outro documento, que é um pouco do PGD, que é o fluxo de entregas da unidade de execução. A gente está chamando esse documento dessa forma, tá? Fluxo de entregas da unidade de execução. Vai ficar aqui um modelo, né? Gerar documentos, o fluxo, tem algumas opções, a gente marca aqui documento modelo, porque a gente tem um modelo padrão, tá? Essas informações aqui não precisa mais mexer em nenhum, já está tudo conforme. Vai em salvar. E aí vai abrir aqui o nosso... Todo mundo está vendo? Quando eu... Tá, né? Tá, pronto. O nosso fluxo de entregas do SEI. É um documento que pode ser editado, tá? A gente pôs aqui 4 linhas, mas você vai dando tab, aparecendo outras embaixo. Então, a ideia é o que aqui? É a gente pondo a entrega aqui. Menos ofertadas, fluxo de trabalho, receber, horários, receber os quadros de horários, conferir, oferta. Sei, aí a gente vai elaborando esse fluxo dependendo da entrega, né? O que é necessário para que essa entrega aconteça, né? Eu posso colocar aqui antes disso, né? Porque aí, no nosso contexto aqui a gente realiza reuniões de planejamento. Por aí vai. Eu vou ter um tempo para fazer essa descrição do fluxo de trabalho necessário para essa entrega específica aqui, certo? Qual é a meta? Sei lá, um pouquinho. E aí, precisa ser uma quantidade, eu vou pensar em cada curso uma quantidade, então eu vou pôr 10. Essa parte não está aparecendo, não. Acho que tem que puxar a tela para aparecer. Está editando no... Pera aí, porque... É uma aba, né? Não sei. Acho que gerou uma aba aqui. Deixa eu só... de fato, deixa eu fechar aqui. Deixa eu tentar, então... é porque para editar, ele edita no aba. Deixa eu então parar aqui. Agora vocês estão vendo, né? A aba.
Deu certo. Pronto. Então tá. Obrigado por falar. A entrega, então, uma questão de redação, né, deixa eu ver aqui, a Aline falou, esse plano de agora será criado apenas para o mês de novembro, porém, quando tiver efetivado, o plano de entrega deverá ser elaborado mensalmente também. Não, o plano de entregas ele pode ser elaborado por um período de até um ano. Assim, quando o PGD estiver funcionando na sua normalidade. Certo? Nesse primeiro momento é que a gente está orientando um mês para a gente ir acompanhando aos poucos, com calma. E aí dá a possibilidade dele ser sempre refeito, melhorado, tá bom? E assim, pessoal, a gente está no momento em que a gente pode errar, tá? Todo mundo desorienta dessa forma. Não, a gente está no momento de erro mesmo, a gente está aprendendo. Na reunião que a gente teve ontem com a equipe do MGI, eles também ainda têm algumas dúvidas em relação a esses conceitos do PGD, então a gente pode ficar bem tranquilo em relação a isso, tá? A questão é o registro, como é que a gente está registrando. Se a gente está registrando, se está mostrando que a gente está fazendo, mesmo com alguns equívocos que possam aparecer no meio do caminho, mas a gente está mostrando que a gente está fazendo esse trabalho de forma transparente, então acho que a gente não vai ter muito problema. Então, bom, se eu pôr aqui, então, disciplinas ofertadas, eu ia destacar a questão da redação, certo? A entrega é interessante que a gente sempre redija ela no tempo verbal adequado, né? Disciplinas ofertadas, né? Por sempre o verbo aqui no particípio, para que esse texto não se confunda com outros, né? E que a gente possa mentalmente já ir construindo uma compreensão do que é uma entrega, né? É algo feito, algo produzido, né? Um serviço realizado. Então, o particípio ele nos ajuda a entender essa lógica, tá? E aí o fluxo do trabalho, como eu estava adiantando antes, a gente faz aqui reuniões de planejamento, a gente informa sobre o prazo, as coordenações, etc. Né? E aí a gente tem uma série de outros fluxos de trabalho que a gente vai preencher aqui, tá? Tem alguém tentando entrar aqui na reunião, só aqui, e aí a meta dessa entrega, eu tenho 10 cursos, eu vou pôr aqui 10 ofertas de disciplina realizadas. Tá? Qual o prazo que eu tenho para isso? Posso pôr aqui dia 30, 10, 2023, por exemplo. Certo? Os demandantes, coordenações de curso, destinatários. Com um destinatário diferente aqui, que a gente acaba encaminhando isso depois para Prograde. Tá? Então, destinatário, Prograde. A fonte, si. Então, só para exemplificar para vocês aqui, uma das entregas da CEUC. Certo? E aí, a gente vai elaborando juntos essa dinâmica aqui. No prazo, eu posso pensar que ao invés de pôr uma data limite, e aí eu estou projetando um futuro, né? Sei lá, eu tenho começo aqui no dia 23/10 a 30/10/2023. Eu já ponho o prazo definido, fechado, certinho, tá bom? E eu vou fazendo isso com as várias entregas que eu tenho no setor. Oferta de disciplina, produção de relatórios, atas, enfim. E aí, é isso que a gente precisa começar a fazer agora, certo? Definir quais são as entregas do meu setor. Não vamos ser muito específicos. A entrega do meu setor, eu atendo o telefone, mando e-mails. Não, isso não é uma entrega, tá? São atividades que fazem parte da entrega. A entrega é o produto gerado final. O que é? Quais são os produtos do meu setor? A gente consegue elencar aí alguns produtos, dependendo da complexidade
setor em que a gente atua, né, os produtos eles podem ser muitos produtos ou poucos, mas vamos pensar sempre na categoria mais ampla dessas entregas, tá? O que é a minha entrega? O que é a minha entrega? Quais as entregas do setor? E eu vou tentar jogar isso nesse fluxo. Tá? Elaborei esse fluxo, na hora que ele estiver pronto, eu salvo e ele já vai ficar. Eu fechei o negócio aqui, sem querer, desculpa. Fechei a aba. Tá, ele já vai estar salvo aqui no SEI. Tá certo? Então, eu já estou construindo aqui meu processo do PGD, com o plano de entregas da unidade e o fluxo de entregas da unidade. Eu estando com tudo isso aqui pronto, certinho, né, a chefia da unidade e a equipe toda concorda, todo mundo se entendeu com esse plano, então eu, enquanto chefia, vou assino tanto o fluxo de entregas, quanto o plano de entregas da unidade, e vou tramitar ele para pessoas. Dependendo da minha unidade, eu preciso ter um parecer de uma chefia superior. Então, a gente pode já partir da seguinte orientação. Esse processo ele precisa ter a ciência da unidade superior à nossa. Então, a CEUC ela está vinculada administrativamente ao CCI. Então, eu preciso que o diretor do centro ele tenha conhecimento do meu plano e ele se manifeste em relação a ele. Tá? E na hora que esse plano chegar até a ProPessoas vai saber que é um plano que tem a ciência da direção do centro. Tá? Do mesmo jeito, a gente precisa que as unidades aí do CCA, do CCS, do CEHS, né, que eles tenham esse cuidado de, antes de mandar para pessoas, que encaminhe também para a sua chefia. Então, eu não vou fazer agora porque o documento ele precisaria chegar até o diretor do centro, né, e o diretor devolver para mim. Isso vai atrapalhar aqui nosso processo. Mas eu clicaria aqui nesse quarto ícone, né, que é enviar processo. Alguém abriu o microfone? Quer falar? Não, só fechar aqui, então. Na hora que eu vou encaminhar o processo, enviar o processo, eu já posso dizer, se eu pôr aqui o CCI, vai para o CCI. O CCI vai receber o processo e devolver para mim. Eu posso encaminhar ele mantendo o processo aberto aqui na minha unidade, então eu não perco ele. Ele vai, mas eu consigo visualizar ele, consigo mexer nele, tá? É sempre bom a gente manter esse aqui marcado para que a gente não perca o processo. De repente, sem querer, a gente assina aqui, joga aqui CCS e eu mando para outro centro, e aí o outro centro, enfim, não vai ter interesse nesse processo, e isso vai ser um trabalho que depois eles têm que devolver para a minha unidade. Então, se a gente deixar marcado sempre que manter o processo aberto na unidade atual, a gente nunca perde o acesso ao processo, tá? Eu vou tirar aqui o CCI, então, cliquei aqui no xizinho, colocar para pessoas, o FNT. Tá? E aí esse processo, na hora que eu encaminhar, eu encaminho para eles, vão receber lá. Eu vou enviar aqui para vocês verem como é que vai ser. Tá, mandei. Vocês estão vendo? Eu estou aqui na CEUC. Estou aqui na CEUC, o processo que eu gerei ainda está aqui. Por quê? Porque eu deixei marcado lá a opção de manter ele aberto na unidade. Se eu não tivesse marcado, ele já não apareceria mais aqui para mim. Vou mudar aqui de unidade só para mostrar para vocês que o processo,
como é que ele chega lá na ProPessoas. Ó, sempre que o processo é recebido, ele fica em destaque. Ó. Então, está aqui. Ó. Programa de gestão de desempenho, etapa 1. Na hora que a ProPessoas abre, aí esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham. Olha só, tá vendo? Eu tento clicar aqui no plano de entregas, no fluxo de entregas, não consigo enxergar nada. Por quê? Porque esses documentos só ficam visíveis se eles estiverem assinados. Então, a atenção que a gente pede é sempre essa, que se elabore esses documentos e antes de encaminhar eles, tenham certeza que o documento está pronto, já está tudo certo, né? Para você poder assinar. Porque também, se você assinar, você perde a possibilidade de editar ele. Então, ele está aqui, está gerado. Mas se eu quiser alterar aqui, por exemplo, o plano de entregas, basta ir nesse sexto íconezinho aqui, ó, o laranjinha, alterar formulário, e eu consigo alterar, tá vendo? Eu consigo alterar sem problemas. Mudar a unidade, mudar o nome, mudar a quantidade de vagas, entendeu? Também posso mudar aqui o fluxo de entregas, né? E aí o fluxo de entrega é a mesma coisa, tem aqui um íconezinho, ó, editar documento, esse amarelinho aqui, tá? O sexto ícone. Eu clico, vai abrir uma janela paralela e eu vou conseguir editar. Tá? Então tá aqui, os documentos estão prontos para serem editados, para serem melhorados. E aí, em questões práticas, nós temos esse plano para ser elaborado e pelo menos durante o dia de amanhã, segunda-feira, pelo menos antes da gente começar o PGD de fato. Na hora que esse documento chegar na ProPessoas, a ProPessoas vai elaborar um despacho e devolver, autorizando a realização do PGD. Na hora que a ProPessoas devolver esse documento, tá? Ele assinado, devolvido tanto com o ofício da chefia da unidade superior, atestando, se manifestando favorável ao plano, quanto o despacho da ProPessoas, que vão constituir aqui também mais 2 documentos, na hora que isso estiver retornado para a unidade, aí os servidores que vão elaborar os planos de entrega vão poder anexar os seus planos. Tá? Dá para entender esse primeiro fluxo? Todo mundo está entendendo? Sim, é muita informação, né? Mas está gravado Tá. depois a gente vê de novo, né? E começar a fazer. Isso. E aí, a ideia seria que a gente tivesse uma oficina mesmo na prática, que vocês estivessem também acessando, mas, enfim, a gente vai sempre trabalhando nos nossos limites. Falta ainda colocar lá no formulário algumas unidades, eu vou fazer isso agora, ainda hoje, ainda agora à tarde, já para vocês poderem ir trabalhando nessas unidades, tá certo? Vamos, então, considerar que o processo já foi para a ProPessoas devolveu. Aí, com esse documento já assinado, já todo pronto, o que é que está faltando? Você vai elaborar aqui, no mesmo ícone, incluir documento, os planos, por aqui, PGD, o íconezinho verde, PGD, o plano de trabalho do participante. É um outro formulário. E aí, abre aqui o formulário do plano de trabalho do participante, certo? Formulário um pouquinho mais longo, mas porque ele é um pouco mais detalhado. Está aqui, o vínculo institucional. Vocês devem saber que podem participar do PGD tanto servidor, quanto estagiário, quanto contratado direto, né? Não é o contratado terceirizado, é o contratado direto, né? Então, eu vou pôr aqui o servidor, o nome completo, vou pôr aqui o meu nome também, matrícula, e-mail institucional,
telefone. A configuração também, vocês bastam colocar o número que o formulário também já preenche automaticamente. E aí eu vou montar aqui a minha jornada diária de trabalho. Você pôs aqui 3 opções, tá? A minha jornada, particularmente, é 8 horas. E o meu plano de trabalho está vinculado aqui à unidade de execução, a CEUC. Então, eu vou pôr aqui corte CEUC. Certo? Qual a modalidade PGD que eu vou fazer? Trabalho presencial. E aí eu preciso me vincular ao que foi definido lá no plano, né? Comprovação de conhecimento técnico mínimo. Eu preciso apresentar essa documentação à chefia. E aqui eu vou só informar, né? Curso do SEI usar pela ENAP, por exemplo. Certo? Então, se foi pedido lá no plano de entregas que eu precisaria ter conhecimento do SEI, eu estou colocando aqui que eu fiz o curso do SEI. Certo? E aí, possui recursos tecnológicos, ergonômicos e estruturais necessários para a execução das atividades? Sim, eu vou trabalhar presencialmente, a universidade me dá essas condições. E o cronograma de execução é o mesmo cronograma de execução do plano de entregas, porque é só de um mês, né? Então, eu vou pôr aqui 1/11/2023 e o término 30/11/2023. Vou fazer algum trabalho presencial considerando teletrabalho parcial? Não, porque eu não estou em teletrabalho parcial. Isso aqui é uma outra situação, tá? Então, não está em negrito, então não é obrigatório, posso deixar em branco. Tá bom? Isso é uma outra conversa para a gente ter num outro momento. Tô tentando, é muita informação, mas estou tentando ser o mais sintético possível, tá bom? Só apresentando os planos a vocês. E a distribuição da carga horária. A gente pede uma atençãozinha nesse item aqui. No seguinte sentido, a carga horária disponível por período não é a jornada diária do servidor, não é, eu tenho 40 horas semanais, então vou pôr aqui 40 horas. Não. É a jornada diária multiplicada pelos dias úteis do período do meu plano. Então, se o meu plano é de 30 dias, e aí por semana eu faço 40 horas, os 30 dias contabilizam, vamos arredondar aqui, 4 semanas, né? Então, 40 horas vezes 4, né? Arredondando aqui, eu vou dizer que eu faço 160 horas. Então, eu tenho uma carga horária de 160 horas disponível nesse período. Claro que esse número nunca vai ser assim redondinho, porque a gente vai considerar sempre, nesse mês tem algum feriado, nesse mês eu vou estar de recesso, eu vou tirar algum recesso, nesse mês eu estou de licença para saúde, eu estou de férias. Então, eu vou discriminar nesse lugar aqui, nessa caixinha, qual a carga horária que eu estou disponibilizando no período de execução do plano. Certo? Tudo bem? Então, dá 160 horas, corresponde a 100% da minha carga horária disponível no período. E aí eu vou dizer qual o percentual de entregas vinculado às entregas que eu vou disponibilizar nesse período. Aí eu vou pôr aqui, sei lá, 75%. Então, 75% da minha jornada de trabalho, de 160 horas, vão ficar dedicadas às entregas do setor. Por que não põe 100% aqui? Porque a gente tem sempre que dar uma margem de 20%, 30%, 25% para atividades não vinculadas às entregas. Que são o quê? E aí, somando aqui, vai dar 100, certo? A ideia é que, se o meu setor faz muita reunião de alinhamento, ou sempre tem uma demanda ali que eu não estou esperando, que acontece, então eu tenho que me disponibilizar para essas atividades que não têm necessária vinculação com as entregas.
Então, não são tarefas vinculadas às entregas do setor, são tarefas que demandam a própria organização da unidade, tá bom? São situações que não estão previstas no plano e que não dizem respeito às entregas diretamente. Pode ser que em algum momento não haja, sei lá, 5% só que eu vou disponibilizar, porque o meu setor ele é muito objetivo, é muito direto e tem tarefas extremamente técnicas que é só execução e eu não vou ser incomodado para fazer mais nada. Tudo bem, pode ser que isso aconteça, mas, de um modo geral, a gente tem aí essa distribuição dessa forma, tá bom? 75%, 70%, 80% para as atividades e o resto para o percentual não vinculado às entregas. E aí, temos aqui um outro item, 4.2.2, que ele abre possibilidades para a gente, tá? Eu acho que não vale a pena eu entrar nesse item agora, porque talvez gere um pouco mais de confusão, mas ele já está aqui no nosso formulário para a gente ir buscar entender o que é isso aqui, tá? Depois a gente conversa com mais calma, que é o time volante, é o trabalho que a gente realiza em outras unidades. Vou deixar isso aqui para a gente conversar depois, mas ele pode também ser zerado, tá? Não precisa de 0%. Então, não tem nenhuma atividade vinculada a outro setor. Vamos deixar assim. Participa time volante? Não, tá? Descrição, não. E agora, esse item 6, eu vou considerar esse fluxo de entregas. No fluxo de entregas, lembram que está lá as entregas, o fluxo de trabalho, as metas, os prazos, demandante, destinatário e a fonte. Então, aqui eu vou digitar, aqui eu não vou ter outro documento, então eu vou digitar aqui quais as minhas atividades que eu vou pactuar, que eu vou me comprometer a realizar para contribuir com as entregas do setor. Tá bom? Então, vamos pegar lá o exemplo da lançamento de disciplina. Então, eu vou conferir a oferta das disciplinas. Por exemplo, né? Ou eu vou também, eu vou organizar os dados de horários, formatar, melhor dizendo, formatar. Por aí vai. E aí eu vou descrever o que é que eu estou pactuando em termos de atividades com a minha unidade, tá bom? Eu vou discriminar isso aqui. Os prazos, as metas, vão estar tudo lá no plano de entregas. O plano de entregas tem que acontecer. E aí eu estou dizendo aqui o que é que eu vou fazer para contribuir com o plano de entregas. Certo? Nesse lugar aqui. Aqui eu vou pôr o time volante, então não tem nenhuma atividade. Nesse item 7, nós temos os critérios para avaliação do participante. Qual é o detalhe aqui? Vocês vão ver quando vocês tomarem conhecimento lá da normativa, que a avaliação do plano de trabalho, ela precisa ser muito bem pactuada entre as chefias e os servidores. E essa pactuação, ela orienta a definição de critérios. Então, eu estou dizendo aqui que eu vou conferir a oferta e formatar os quadros de horários. Então, quais os critérios que eu vou pactuar com a minha chefia para que ele possa conferir se, de fato, esse trabalho aqui foi bem feito? Nível de qualidade, formatação dos quadros. Decisão da conferência. Por aí vai. Eu vou definir quais são os critérios que eu, enquanto chefia, vou utilizar junto com o participante para avaliar o trabalho dele. Tá bom? Então, não há critérios gerais para avaliação do trabalho. Há critérios definidos particularmente para cada plano de trabalho, cada participante, cada chefia, cada unidade. Tá bom? Isso aqui abre um mundo de possibilidades para a gente
adequar o nosso plano de trabalho às nossas realidades. Tá? E aí vocês vão pensar nisso aqui com as chefias, com calma. Não precisa ser nada muito elaborado, tá, gente? Vamos tentar fazer o mais simples possível para a gente poder ver como é que se comporta no nosso dia a dia. E aí a gente vai depois atualizando, mexendo nisso aqui. O importante é a gente começar e tentando entender como é que isso vai funcionar na prática, tá? Reforçando também que tudo isso aqui está nas normativas, tá? Não é nada da nossa cabeça, então isso está respaldado, essa metodologia. Tá, então até esse item aqui é obrigatório, é o que está sendo pactuado. Passada essa pactuação, durante a realização do plano, pode ser que a oferta de disciplina foi prorrogada, e aí eu não consegui cumprir o prazo especificamente, né? Então, posso colocar aqui que o trabalho foi entregue parcialmente, a conferência parcial, devido, dilatação, lançamento. Então, se a ideia era conferir a oferta de disciplinas, poderia até colocar aqui até o dia 29/10, e não consegui, então eu vou dizer aqui, não consegui porque houve uma dilatação e passou para novembro. Tá? E aí, nesse item 8 aqui, eu vou escrever o que eu fiz, por que eu fiz, né, o que eu não fiz, alguma ocorrência nesse período, não consegui entregar nada. Aí eu vou colocar aqui, problemas, saúde, sei lá, ou internet, sei. E aí, cada situação vai orientar para uma ocorrência específica, tá? Aqui, o trabalho realizado, se ele foi realizado, como é que ele foi realizado, e aqui as ocorrências que atrapalharam, né? Enfim, a realização desse trabalho. Time volante a gente vai deixar em branco, porque não tem nada, a princípio, né? Isso aqui vai estar salvo também, tá? A gente só vai assinar esse documento depois que tiver concluído, porque tem que dar o tempo para elaborar as ocorrências. Mas, em linhas gerais, é isso aqui, o nosso plano de trabalho, e aí cada servidor participante vai ter o seu, né? Ele vai estar numerado, e aí, do mesmo jeito, a ProPessoas vai ter acesso a esse documento posteriormente, e como ele está aberto dentro da unidade, a chefia da unidade vai poder ver. Então, se todo o meu time aqui de colegas tiver com seus planos distribuídos aqui embaixo, eu, enquanto chefia, consigo acessar o plano de todo mundo e acompanhar, fazendo a avaliação paulatinamente dos planos. Certo? Pessoal, de forma bem objetiva, eu, sinceramente, por ingenuidade, achei que isso ia demorar 30 minutos. Achei que essa primeira exposição iria ser mais rápida, só que é porque eu acabei fazendo mesmo na prática, mostrando a vocês como é que fazia, porque vocês não estão conseguindo, nem todo mundo está conseguindo acessar, né? Mas, assim, independente se vocês estão conseguindo acessar ou não, eu queria ouvir vocês sobre esse fluxo, esses formulários, vocês, alguma observação, é muita coisa, a gente precisaria de um outro tempo, um outro momento para conversar com mais calma, de repente a gente pode separar mais um horário no dia da manhã, e a gente vai tentar se alinhar, mas nesse primeiro momento é isso, a gente precisa do plano de entregas da unidade, do fluxo de entregas da unidade e do plano de trabalho do participante. Os formulários são esses, eles estão disponíveis, podem ser alterados, podem ser melhorados, tá? E aí, conforme vocês vão lendo, vão tendo dúvidas, se o enunciado estiver confuso, a gente vai mexendo, pode acrescentar informação, tirar, tá? Vai depender de como vocês, e aí por isso que a gente precisa que vocês façam, a gente precisa do feedback de vocês,
para que o fluxo seja bem desenhado. Por enquanto, a gente está testando. A proposta é essa. Se for bem sucedida quando vocês começarem a utilizar, a gente mantém. Se não, a gente vai alterando.